Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas. Quem irá nos auxiliar no estudo de hoje são os nossos amigos e facilitadores, Mara Regina e Herbert Gontijo. Boa noite a todos os presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aos internautas que estão nos assistindo, que vão nos assistir aí em seu tempo, em seu espaço, ao longo da sua caminhada. Estamos em mais um momento de perguntas e respostas, né? Pedimos que, caso tenham dúvidas, mandem as perguntas pelo site, né? Que dentro do possível vamos estar respondendo, vamos estar, dialogando sobre essas perguntas, porque as verdades vão se clareando com essas conversas, esses debates, essas exposições. Vou passar a palavra para a nossa amiga e companheira Mara Regina, que vai estar respondendo a nossa primeira pergunta da noite de hoje. Estamos aqui novamente, né? Agradecemos a presença dos internautas, dos físicos, os materializados e os não materializados, porque estamos a todo tempo sendo acompanhados. É uma nuvem, de atenção que estão conosco o tempo todo. Então, nós temos uma primeira pergunta relacionada ao nosso momento, onde se reflete o Setembro Amarelo, que no caso é o suicídio. Aí vem a primeira pergunta: o que fazer quando uma pessoa fala em tirar a própria vida? Vamos pensar um pouquinho? Só um minutinho. O que nós vamos responder para essa pessoa? O que é que eu gostaria de ouvir, mesmo sem perceber, porque quando alguém está falando sobre isso, ela não está bem, né? Não tem condições, ela não está bem. Emocionalmente, ela está aquém, nas dificuldades, em dificuldades enormes. Então, o que nós iríamos falar? Se chega para nós alguém e nos fala que vai enfrentar uma situação assim. Olha, ninguém convence ninguém, mas nós podemos dar o nosso contributo. Primeiro, ouvir a pessoa. Igual o caso desse senhor que nos foi relatado aqui. Talvez, no fundo, ele estava precisando de atenção. Quem não precisa de amor? Quem não precisa de um carinho? Não precisa externar o tempo todo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aliás, é tão falado: eu te amo, te amo, te amo. Mas amor vai acima da palavra. Amor é atitude. Muitas vezes nós amamos ouvindo. Só ouvindo. Ouvir primeiro a esse, não é assim que médico na terra faz? O que vocês têm? Nós vamos relatar, ele vai ouvir, para depois nos orientar. Então, o que nós falaríamos para essa pessoa? Primeiro, o que tem no nosso coração. Não é dar lição de moral. Jesus nunca fez isso com ninguém. Não, que você tem. Não. Talvez um abraço, um aconchego. Hoje a gente não está podendo fazer isso, né? Nós estamos sentindo tanta falta. Um aconchego. Conversar, falar: mas por quê? Por que você está deixando de se amar? Está te faltando amor? Eu briguei com fulana ou ciclano, eu estou com ciúme. Não, você está se desamando.
quando tem uma fogueira, o que a gente faz? A gente joga mais lenha, a gente joga a água, né? A bendita água, que nós não somos nada sem ela, em todos os movimentos da nossa vida, para poder apagar esse fogo mental que está tendo acesso ao nosso companheiro ou companheira. Observar mais, olhar as pessoas nos olhos, os olhos falam. E a máscara tampa o quê? E deixa o quê de fora? Nós temos que olhar. Quantas e quantas vezes encontramos pessoas que a gente perguntou assim: por que você está triste? A pessoa assusta, porque o olhar está contando. Abaixou, está alegre. Então, isso acontece a todo momento, inclusive para a nossa jovenzinha ali, com os coleguinhas, né? Os amigos que estão à volta, repará-los, olhar, oferecer colo, no bom sentido, né? Nessa questão de ouvir, perguntar: como que você está? Por que você não está bem? Fazer isso com os nossos filhos, inclusive. Mãe, até pelo jeito de andar, a mãe sabe como é que o filho está. A gente sabe. Não adianta. Eles podem reclamar, mas não adianta. Então, nós vamos falar com ela: olha, isso, e depois esclarecer. Você já sabe que a vida continua, né? Tem um livro do André Luiz, a vida continua. Por isso a importância de se esclarecer. Doutrina espírita não é fé cega, é fé esclarecida. Eu não fico num pedestal, ou eu fico num local esperando as coisas cair, não. As coisas caírem, não. É uma fé que raciocina, que pensa, que observa, que dilata pensamento, palavras e ações. Vamos observar mais. Conversar com esses que chegam, às vezes, querendo só uma palavra de carinho. Está dizendo assim: socorro. Nós temos relatos tristíssimos. O nome do livro, eu me esqueci agora, me perdoem. É um livro do Irmão X com Chico Xavier, onde ele relata o depoimento de uma companheira que tirou a vida por ciúme, deixando o esposo e um filhinho. E ela relata o que ela passou, tudo que ela sofreu, tudo que ela sofreu do lado de lá, inclusive no momento em que ela tomou a atitude. Então a vida continua. Nós precisamos ter essa atenção, além das orações constantes. É do nosso meio? É um colega? É uma amiga? Não tenho como falar muita coisa? Oração. Encaminhar para algum lugar. Orientar a terapia do mundo. Um psicólogo, qualquer tipo de terapeuta, não importa. Mas que ele desvie esse pensamento. Por isso, precisamos o tempo todo ter essa energia conosco. Não existe acaso. As pessoas aproximam de nós por reciprocidade energética. Às vezes a pessoa sabe que nós podemos oferecer alguma coisa para ela. Então não vamos perder a oportunidade. Porque senão depois nós vamos sofrer mais ainda do que junto com ele. Ok? Herbert, você quer continuar? Bom, eu tenho outra pergunta aqui. Estava escutando sobre a Mara falando sobre o suicídio, e tem uma pergunta aqui também sobre o suicídio.
As pessoas que falam em suicídio só o fazem para chamar atenção e não pretendem, de fato, terminar com suas vidas. Bom, quantas pessoas existem no planeta encarnados e quantas pessoas espíritos desencarnados? São bilhões, né? Cada pessoa, uma forma de pensar diferente, um universo diferente, uma percepção diferente. Então, sobre o suicídio e as pessoas, tem uma diversidade infinita de ações e de reações. Sim, muitas pessoas falam em suicídio para criar uma situação manipuladora no meio que ela vive. Não vão fazer isso, mas vão falando. E gera um sentido quase que a mesma coisa de tentar o suicídio. Mas olha, o que é assim o suicídio, né? Deixar de viver, não aceitar a vida como ela é, não querer essa vida, querer uma outra vida que nem sabe como que é, mas a outra que nem sabe como que é, se julga ser melhor do que a vida que se tem aqui. Olha, vamos refletir sobre algumas lógicas. Todos nós, encarnados, quando viemos do mundo espiritual para o planeta físico, viemos com uma missão. Somos missionários, em pequeno grau ou grandes missionários. Mas temos uma missão, seja com a família, seja conosco mesmo, seja com a nossa comunidade, com a nossa cidade, ou até mais amplo do que isso. Cada um tem uma missão que, em determinado momento da vida, vai aparecer. E para Deus, não existe uma missão mais importante do que a outra, não. Para Deus, a missão com você mesmo, ou com uma pessoa, ou com 10 pessoas, tem a mesma importância, porque é dado a missão de acordo com a capacidade do espírito. Por exemplo, um espírito ainda no começo da caminhada espiritual. Se Deus, o processo reencarnatório, confiou a ele a missão com ele mesmo, dele se melhorar somente. E ele vem e faz um esforço imenso, imenso, e quando ele desencarna, ele melhorou um pouco, ele mesmo. Ele cumpriu a sua missão. Isso alegra os olhos de Deus. Mas se um espírito veio com a missão de governar uma determinada região e auxiliar no processo evolutivo dele e daquela região, e ele falhou naquilo, trouxe sentidos contrários a essa missão. Olha, o que alegra a Deus não é o tamanho da missão, mas a dedicação que você se impõe a ela. Antes da sua missão florescer na sua vida, você passa por provas. Estamos no mundo de provas. O suicídio, a vontade de ir para outro mundo, de abandonar esse mundo, ela é uma prova. Você está preparado para cumprir a sua missão? A sua missão vai chegar, você está preparado? Aí vem aquela turbulência interna, conflitos. Para quê? Para que você se fortaleça e se posicione firmemente no seu propósito reencarnatório.
Porque quando você vence esse período, porque o suicídio, acredito que não seja eterno em um espírito. Lógico que não. É um período. E a partir do momento que você impõe firmeza nessa prova, ela é dissipada da sua trajetória. E aí outras provas virão. Mas alguns ficam ciclos na mesma prova do suicídio. Porque se você veio com uma determinada missão, igual todos nós viemos, a missão de refazer os equívocos do passado, reajustar os equívocos cometidos em outras existências e, ao mesmo tempo, autoevoluir, aprender, ajudar, crescer, porque essa missão é de todos nós. Se você veio com essa missão e você abandona essa missão no meio da caminhada, o que acontece? Lá na frente, você vai ter que voltar com a mesma missão. Você só está postergando um degrau na sua caminhada. E esse retorno, essa nova oportunidade para o suicida, não é de imediato. Ela demora até que se tenha uma nova oportunidade. E ele vai ser provado? Vai ser provado sim, talvez até mais intensamente do que na que antecede. Até ele conseguir internamente se livrar dessas vibrações. Passar este momento. E essa vibração do suicídio, por mais que ela seja somente uma frase lançada no ar, vontade de morrer, poderia acontecer isso. Isso é uma energia, é um magnetismo que você responde às suas provas e ao universo. Então é aconselhável ser persistente no seu propósito reencarnatório. Porque virão provas intensas como essa, às vezes sim, às vezes não, como eu disse, é uma diversidade de espíritos e de processos reencarnatórios. É necessário ter persistência, porque se ficar persistente, isso passa. E você fica livre dessa sensação. Eu mesmo, na adolescência, tive os meus conflitos. E graças a Deus, consegui ser persistente. Os conflitos podem voltar? Podem. Orai e vigiai a cada segundo para que eles não voltem. Firmeza e persistência para que eles não voltem. E postergar a evolução causa sofrimento, angústia, desilusão, que leva tempo para cicatrizar e voltar a ter ânimo ao recomeço. Vou passar a palavra para a Mara. Outras perguntas? Eu quero agradecer o Herbert, porque ele falou que foi lá na juventude dele. Infelizmente, eu continuo, porque os desafios, para mim, ainda estão aqui. Então, parabéns para você, tá? Você conseguiu, eu ainda estou na batalha. Bom, e, brincadeiras à parte, mas com a parte real da situação, nós vamos entendendo o seguinte, a questão suicida.
a gente vai voltar. Como que a gente vai voltar? A gente vai voltar numa boa, eu cometi alguma coisinha, é assim que acontece na escola? Não, não vou estudar, tal, não sei o quê, passou de ano, continuou numa boa, não, você tem que fazer o seu retorno, provar que você é capaz de chegar no seu objetivo, não é verdade? Não é assim? Na repetência, né? Seja o nome que se dê, não importa. Ah, não deu conta de fazer aquela matéria, eu não consegui a pontuação necessária, então eu tenho que refazer. Assim também é essa questão. Agora, não é uma simples matéria. A gente degenerou o corpo físico, obra divina. E, com isto, dependendo do grau que foi acometido, a pessoa vem com uma repetência mais forte. Ela ofendeu a garganta, ela ofendeu a cabeça, ela ofendeu uma série de situações, cada caso é um caso a se estudar. Mas a espiritualidade é clara com isso. A gente veio trazendo o refazer desse órgão que foi objeto do desencarne proposto. Sem falar no suicida indireto, como no caso de André Luiz, entre tantos. Vem com processo de dificuldade digestiva, enfim, N casos. Agora, como que isso acontece para a gente conquistar isso? Acima de tudo, perdão a si mesmo. Entender que ele foi egoísta naquela atitude, que ele não se lembrou de Deus, ele não se lembrou do mais alto para amparar. Todos nós passamos por esse teste, gente. Num processo pandêmico que estamos vivendo, nos mostrou o quê? Que um vírus que só em laboratório se enxerga foi capaz de fazer uma mudança na Terra. Mostrou que quem está se julgando em cima ou quem está se debatendo embaixo tem o mesmo potencial. A mesma coisa. Então, nós somos obreiros de Deus. Não é porque eu estou na condição financeira que eu posso desfazer do outro. E o outro não ser egoísta, orgulhoso, que não saiba receber e doar alguma coisa. Esse vírus veio nos mostrar a importância que faz um abraço. Olha, quanto tempo sem dar um abraço, gente? Muita gente cometendo suicídio por carência. Porque não aguentou essa falta de energia. Nós somos energia. A gente chega perto de alguém e fala assim, nossa, eu não senti bem. Não é porque a pessoa é ruim, não. Às vezes ela pode estar num processo que muitas vezes a nossa máscara social, não é essa que usamos agora, ela está sofrendo. E a gente não pode dar um abraço, mas a gente pode dar a palavra. Um sorriso, o olho fala. Olha quanta coisa. A gente tira a máscara e sente o prazer do vento. Olha quanta coisa pequena essa pandemia trouxe para nos mostrar o interior, em que muitas pessoas não estão tendo capacidade de ministrar dentro dela. E aí a pergunta é, os casos de reincidência são comuns nas tentativas de suicídio? Podem ser.
Por quê? Eu não aprendi. Não é assim na escola? Eu não aprendi, eu tenho que refazer. Eu não consegui a matéria na escola, seja qual grau for, não importa. Quanto maior o grau, mais a dificuldade. Por isso a exigência da disciplina, do compromisso, de encarar o momento. Nós ainda estamos no momento em que a gente olha para todo lado, tem alguém vendendo alguma coisa. Então, nós estamos, assim, vivendo um processo quase alienante. Porque nós queremos ter. Estamos esquecendo de ser. De uma forma leve. Eu não preciso ter para ser melhor. Eu preciso ser para ser melhor. Perfeito? Não, não existe perfeição aqui. O único perfeito foi crucificado. Nós temos exemplos, grandes exemplos, né? A história do próprio Mandela, Martin Luther King, né? Grandes profissionais, grandes almas, que se enfrentaram para enfrentar lá fora. Pessoas comuns, mas que tiveram coragem de tomar atitudes. E nós temos N exemplos, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, nossa, muita coisa. Então, essa reincidência, ela pode acontecer se eu não me perdoar, se eu não vencer aquilo que foi motivo de eu tomar uma atitude impensada. Não fazendo crítica nenhuma a isso, tá, gente? Que só quem está naquela situação sabe a dor que ela está enfrentando. A gente só precisa sair do orgulho e pedir socorro. Gente, me ajude. Mas nós ainda somos muito orgulhosos para isso. Então, nós temos que pensar muito bem nisso aqui. Eu preciso me preparar para me enfrentar. E não é fácil. Nós vamos descobrir que nós somos assim, trazemos ainda muita deficiência. Mas é através da deficiência que eu sei o que é bom. Não é por acerto e erro que nós aprendemos? Não é pelo amor e dor? Então, nesse caso a gente saiba, né, casos de reincidência, as tentativas acontecem. Isso é um adoecimento mental. Isso é físico, cognitivo. Não é uma coisa assim, está acontecendo comigo, alguém está fazendo mal para mim. Não, sou eu mesmo. Com as minhas deficiências cognitivas. E aí a ciência vai contar, que não é o caso agora, né? Nós temos que vencer o tempo, mas uma coisa cerebral, algo cerebral, está aí na ciência mostrando, que desencadeia uma série de emoções e sentimentos difíceis, levando a consequências desastrosas. Nós temos que pensar nisso. Vencer a cada dia, não esquecendo um grande antídoto chamado culto no lar. O momento de oração em família. Ciclano, fulano, beltrano não participam? Eu faço. Até que a energia do ambiente possa ir mudando e chegando até nós aqueles que não gostariam de participar. Uma vez na semana, a espiritualidade já fala nisso o tempo todo, que principalmente nesse momento da pandemia, eles estão recebendo energias
coloridas, de todas as formas maravilhosas, dos lares em oração. Na hora de se deitar, fazer a sua oração. Dói, gente, fazer oração? Eu pago para fazer oração? Tem alguma postura física, assim, que eu preciso manter, rigidez? Não. Ela tem que ser fluida. Um bate-papo. E vai chegando para ajudar a energia, como o Everton nos trouxe, da Terra. E até aqueles ambientes próximos à Terra, com grandes dificuldades, como nós também, mesmo estando na espiritualidade. Inclusive, nesse processo de suicídio. Um outro processo importante para os nossos jovens, evangelização. Evangelizar é fazer a cabeça das pessoas? Não. Dos jovens? Não. É refletir o que ele está fazendo aqui na Terra. O seu posicionamento. Tão importante para os jovens, para a criança, para o adolescente, como para a família. É um momento de troca. Cada um no seu setorzinho, beleza? Mas a evangelização é também um antídoto para aquele que está chegando à Terra e trazendo a sua história, que pode determinar uma situação lá na frente equivocada, se ele não tiver embasamento. O aluno só passa se ele tiver conhecimento. Eu só vou me vencer se eu me conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? É aquela verdade novamente rígida, somente no templo? Que verdade? É a verdade do que eu sou. Quando eu me conheço, eu me liberto. Eu me liberto das coisas do mundo. Elas são importantes? São. Mas até aqui. O importante é estar bem consigo. Isso vale para mim até hoje. É um aprendizado a todo momento de reflexão. Bom, nesse sentido do suicídio, tem mais uma pergunta aqui, né? Uma mudança brusca e negativa, ou mesmo uma depressão, pode provocar uma atitude suicida? Sim ou não? Vai depender da força de vontade, da reação, né, daquele ser que está passando por esse processo. Se ele se entrega a essas questões, se ele não se fortalece perante a estas questões, pode sim ter pensamentos mais tendenciosos, né, nesse sentido. Como a Mara trouxe muito bem, culto do Evangelho no lar, né, evangelização, estudos, palestras, momentos de reflexão, de meditação, auxiliam. O culto do Evangelho no lar, já ouvi relatos espirituais demonstrando a importância e a beleza que é o momento do culto. A luz que sai dos livros, da mesa onde se faz o culto, que comove os irmãos que presenciam, irmãos espirituais que presenciam esse momento. Tanto os irmãos de luz que vêm nos auxiliar neste momento, quanto os irmãos obsessores que nos induzem ao suicídio, porque todo aquele que quer, pensa e almeja o autoextermínio, ele atrai os afins naquele sentimento, naquela meta. E o culto no lar ajuda a clarear estes sentimentos. Mas independente se uma mudança brusca e negativa e uma depressão
vai causar o suicídio ou não, uma pessoa que passa por esse momento na vida de ter mudanças negativas e bruscas ou depressões, é porque precisa de um auxílio. Porque talvez não leve ao suicídio, mas leve a outras enfermidades. Pode ser o início de uma caminhada mediúnica, porque a caminhada mediúnica acontece de várias formas, na diversidade das pessoas, e muitas delas em questões desconfortáveis. Mudanças de temperamento, mudanças bruscas de atitude, né? Estresse, depressão. E quando vamos estudar isso a fundo, não sendo necessário o uso de medicamentos intensivos, mas sim de esclarecimento, sim de luz, de evangelização espiritual, de conhecimento sobre o seu processo mediúnico, as energias se estabilizam. Muitos casos recorrentes disso. Então, independente se vai levar ao suicídio ou não, qualquer distúrbio psíquico é passivo de cuidados, de auxílios, de reorganização. Aí basta nós, que somos próximos dessas pessoas, porque a partir do momento que identificamos alguém com mudança brusca, pensando de forma negativa, com depressão, precisando de auxílio, a partir do momento que identificamos alguém com esses sentimentos, seja um familiar, seja um vizinho, seja um amigo do trabalho, seja um amigo do futebol, onde for, da escola, é porque ele se tornou o nosso próximo. Jesus o colocou naquele momento na nossa caminhada para que nós possamos ajudá-lo. Seja conselhos, opiniões, um ombro, um amigo, não pode abraçar, mas pode conversar. Olha, vamos ver um estudo. Olha esse estudo que eu achei interessante, né? Esse livro eu li, achei legal. Vem muito bem a calhar com o que você está sentindo. Leia se você quiser. É uma forma de ajudar. E se você pedir ao seu mentor que te intua e te auxilie a ajudar aquele próximo que necessita, ele vai te intuir. Ele vai te ajudar. Às vezes ele não frequenta uma casa espírita, mas você pode falar com ele da importância de fazer uma oração em casa. O culto no lar, na doutrina espírita, nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se a pessoa for de outra religião, ela nunca vai fazer o culto no lar? Ela pode usar qualquer leitura que seja edificante e traga conforto para o espírito. Nós usamos porque nós esclarecemos a luz dos espíritos. Mas um católico pode usar uma Bíblia, um evangélico pode usar uma Bíblia, um muçulmano pode usar o Alcorão. Sim, mas a oração em casa, familiar, em conjunto, é importante e é necessária. Não existe uma forma fechada e engessada de se conectar a Deus. Pedir auxílio,
transformar esse pensamento suicida em compromisso na sua missão, em firmeza. Mas que é importante em cada lar do nosso planeta um momento único dedicado à oração familiar, isso eu garanto. Agradecemos esse momento, a paciência de todos presentes, dos internautas. As respostas das perguntas que foram trazidas aqui são a mera percepção minha e da Mara, decorrente da nossa caminhada, do nosso estudo, da nossa percepção, da nossa vivência. A verdade universal já foi traga por Jesus. Nas entrelinhas de suas parábolas e suas mensagens. As nossas respostas servem para instigar a nossa forma de pensar, de deduzir e criar as nossas próprias respostas para as nossas vidas e as nossas caminhadas. Eu agradeço, muito obrigado ao estudo da noite de hoje. Eu acho que eu já falei tanto, mas eu agradeço vocês terem continuado aqui, viu, gente? Aos internautas, a paciência de nos ouvir aqui, né, nessa caminhada ainda inicial da nossa proposta de vida, né, vamos colocar assim, e que todos nós consigamos nos vencer, acima de tudo, seja a situação que estivermos enfrentando. Nós nunca estamos sozinhos, mesmo que às vezes a dúvida chegue, tá? Que Jesus nos abençoe a todos os familiares, abençoe a terra, né? Que a nossa Maria de Nazaré, a nossa Mãe Maior, Maria Santíssima, nos dê o colo que toda mãe sabe dar, né? Toda mãe traz inata nela essa proposta de acolher. E que Maria de Nazaré nos acolha para que a gente dê conta da nossa caminhada aqui. Tá? Uma boa noite a vocês, Jesus acompanhe vocês onde vocês estiverem, a partir de hoje para frente. Tá? Com Deus, viu, gente?